Olá, amigos. Este é o programa Mensagem Espírita, um projeto do Centro Espírita Caminho da Verdade. É com muita alegria que nós voltamos a conversar, o que temos feito todas as quartas-feiras neste horário. Buscamos na doutrina espírita as explicações para as nossas dúvidas, a busca do aprendizado das coisas espirituais. Sabemos que somos seres inteligentes, criados por Deus. Jesus nos chamava de filhos de Deus, como Ele é o Filho de Deus. Então, Jesus se assemelhava a nós em princípios e nunca disse ser maior do que nós, embora nós o reconheçamos como o Espírito mais perfeito que Deus enviou ao mundo para nos servir de guia e modelo. Buscamos no Livro dos Espíritos os ensinamentos pelos quais ainda temos os nossos anseios, as dúvidas que pairam sobre a nossa vida. E nesse livro nós vamos encontrando as informações dadas pelos Espíritos através da mediunidade daqueles que estiveram com Allan Kardec na codificação. Eram os chamados médiuns. Na antiguidade era conhecido como os profetas, aqueles que recebiam as mensagens do plano espiritual e que estão lá no Antigo Testamento, muitos deles, os chamados profetas maiores, os profetas menores, mas todos como médiuns da espiritualidade, daqueles que nos traziam mensagens. Portanto, hoje nós vamos estudar rapidamente. É claro que esse programa nós damos a ele um limite, mas dentro desse limite, para que possamos refletir sobre as questões colocadas. São seres orgânicos e inorgânicos. A notação é o seguinte: os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução de diferentes atos da vida, órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade, de movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar, etc. Só esse preâmbulo faz com que a gente raciocine sobre o que é orgânico e o que é inorgânico. Se nós pegarmos uma pedra e colocarmos ali num determinado lugar, se não vier uma enxurrada, um vento forte, ela permanece ali, é estática, não é dinâmica. Então, isto é o ser inorgânico. A água se move por força da natureza, mas ela por si só não tem movimento. E assim como o ar, que não pensa, não fala, não se defende. Então, esses são seres inorgânicos, segundo a informação dos Espíritos. Aí o item 60 do Livro dos Espíritos, que é o que nós estamos estudando, Allan Kardec faz a seguinte pergunta: é a mesma a força que une os elementos da matéria
nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? E a resposta dos espíritos é sim, a lei de atração é a mesma para todos. Aí nós vamos então raciocinar um pouco sobre isso. A resposta diz que sim, porque existe tanto no ser inorgânico quanto no orgânico essa força, essa atração. Nós falaríamos aqui agora essa ação mecânica ou atração mecânica, que são os átomos. Então, esse elemento existe tanto no ser orgânico quanto no inorgânico. Mas vamos à frente. A diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos? A matéria é sempre a mesma, porém nos corpos orgânicos está animalizada. Eis a questão. Começa a mudar a situação. Agora a diferença é que no mineral só tem essa força mecânica, essa atração. No orgânico, que são já, né, que tem essa força, essa atração, mas também tem já vitalidade. Tá? Então dá para a gente entender. Nós, os seres orgânicos, os animais e os vegetais, nós temos a força, né, mecânica ou essa atração e temos algo a mais do que o mineral, que é o elemento vital. Tudo bem? Vamos à frente. Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. Então, essa união, né, da matéria com esse princípio vital. Aí o item seguinte nos fala: o princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou causa? E a resposta dos espíritos: uma e outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é a vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente, ele dá a vida a todos os seres que absorvem e assimilam. Então aí nós já vamos um pouco à frente, tá? Que já estamos falando desse agente que dá a vida à matéria. Como as questões se encadeiam, eu vou ler mais duas questões, que é a 64, nos seguintes termos, a pergunta de Allan Kardec. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro? Então vimos a matéria, é o espírito, que já em outro momento falamos dele, e agora esse fluido vital, esse elemento vital. E a resposta é sem dúvida um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. É para que, entretanto, é para vós um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio. Queridos amigos, pensemos aqui nesse elemento que se fala. Quando nós falamos de oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, todos os gases, quando nós falamos da matéria como carne, vegetal,
Então, esse elemento material tem origem no elemento chamado fluido cósmico universal, ou elemento universal. É a menor partícula existente no universo. Tudo que é matéria se origina dele. Tanto o metal quanto a carne, a água, o ar que respiramos, a atmosfera que nos envolve, já é esse elemento cósmico universal modificado. É o que dá origem à matéria, eu quero repetir, independente do princípio espiritual. Aí vejamos a 64A. Parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal, devida a certas modificações. A resposta dos espíritos. Isto é consequência do que dissemos. Então vejamos, quando falamos em matéria, em princípio, né, em vital, nós vamos entender a matéria primeiro, né, como a orgânica e a inorgânica, e vamos depois ver o princípio vital. Então, a pedra, diríamos, vai ficar mais fácil, o mineral em si, ele só tem essa atração. O vegetal tem a atração e tem vitalidade. O animal tem a atração, a vitalidade e algo a mais, que nós chamamos de princípio inteligente, que faz movimentar-se, que faz agir, em princípio por instinto. Na evolução, quando alcançamos já seres um tanto mais avançados, começa a despertar a inteligência. Portanto, os animais, muitos deles têm já, eu diria, laivos de inteligência. Os nossos queridos amigos que não têm ainda conhecimento da doutrina espírita, podia estar pensando, ele está fazendo loucura falar essas coisas, porque nós somos criados por Deus como Adão e Eva. A palavra Adão significa terra, matéria, que também é sinônimo de homem. A palavra Adão, Adam. Mas a palavra Eva significa vida. Eis aí a questão. O princípio material, Adam, e o princípio espiritual, Avat, Eva. É isso que nós somos. Adão, homem, com Avat, vida. Creio que dá para perceber. É claro que os nossos irmãos que não comungam com o ideal espírita dizem, não, mas não é assim que está em Gênesis. É verdade. Gênesis é um livro escrito para a época. Se falasse em princípio vital, em elemento cósmico universal, para aquela gente que só pensava na vida terrena, é claro que seria impossível o entendimento. Por isso se coloca de uma forma superficial. Mesmo à época de Jesus, ele não tinha condição, não que ele não tivesse a condição, para não pairar dúvidas, eu repito, o povo da sua época não tinha condição de entendimento
há muitas coisas que ele poderia ensinar. Tanto é que ele fala: quando vier o outro Consolador, que será enviado em meu nome. Eu quero aqui fazer uma observação. Sempre falamos, nós espíritas ou nossos irmãos de outras correntes, outras linhagens doutrinárias, fala: Jesus prometeu outro Consolador. O texto traduzido para nós pelos evangelistas fala que ele prometeu que iria rogar ao Pai. Repito, eu rogarei ao Pai para que ele vos envie um outro Consolador. E quando vier esse outro Consolador, que é o Espírito de verdade, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito. Significa que Jesus sabia que as suas palavras seriam esquecidas, deturpadas, modificadas a contento do momento. E aquilo que ele não podia ensinar, ele fala claramente: vós não podereis recebê-lo agora, porque não estão preparados. Jesus antevia o momento, e no momento aprazado, vem outro Consolador, não mais em forma de carne e osso, não mais encarnado entre nós, mas agindo entre nós como espíritos, comandado pelo Espírito de verdade. Não é uma propriedade da doutrina espírita. Por mais que nossos irmãos de outras crenças não acreditem, quantos são envolvidos pela espiritualidade maior para levar aos seus congregados a mensagem do amor? Porque onde houver amor, onde houver desprendimentos dos interesses materiais, a espiritualidade maior estará presente. É importante refletirmos sobre isto. Nós espíritas não somos os donos da verdade. Nós buscamos a verdade de acordo com os ensinamentos dos espíritos que se fundamentam nos ensinamentos de Jesus. De repente alguém fala: mas o espiritismo não é cristão. É verdade. Quando se pensa em termos dogmáticos, quando se pensa da forma que transformar o cristianismo, a doutrina espírita busca a mensagem do Cristo na sua essência. Por isto, a doutrina espírita é de princípios filosóficos, científicos, com consequência moral. E a moral recomendada pelos espíritos é a moral do Cristo. De repente alguém fala assim: este é espírita cristão. O termo está mal colocado. Nós somos cristãos espíritas. Como são cristãos os católicos, são cristãos os protestantes. Mas não podemos falar: esse aqui é um evangélico cristão. Porque se ele é evangélico, tem que ser cristão.
Poderíamos falar, não, mas isso é judaico, ele é bíblico, ele adota a Bíblia, então é bíblico. Há alguma censura nisso? Claro que não. Apenas para que a gente entenda o que nós estamos querendo dizer. Por isso a doutrina espírita nos fala dos princípios, princípio material, princípio espiritual, o que é matéria, o que é espírito. A matéria fica no túmulo, o espírito se desprende e segue a sua romagem. E assim já pregou o Eclesiastes. A carne que é pó volta à terra de onde veio. O espírito volta a Deus que o deu quando se rompem os cordões de prata. Queridos amigos, irmãos, voltaremos ao assunto seguindo esse raciocínio. Uma feliz tarde, um feliz dia, uma feliz semana. Que a paz esteja no seu coração, no seu lar, na sua vida. Até o próximo programa. Muita paz.